O propósito da sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Deus tem um plano para você e os propósitos para a sua vida vão muito além dos poucos anos que passamos neste mundo. Vamos viver intensamente 40 dias de propósito. Envolva-se pessoalmente com a leitura diária do livro Uma Vida com Propósitos e coletivamente através dos encontros de células, participação das celebrações e ações semanais. Você foi criado para viver eternamente. Planejado para agradar a Deus. C.S. Lewis, ele é o autor das Crônicas de Nárnia. Ele disse o seguinte: precisamos ser mais relembrados do que informados. Porque às vezes nós recebemos tanta informação nova e todo mundo sabe que um menino hoje de 13 anos tem muito mais informação que o imperador romano tinha. Eu não estou falando de inteligência, eu estou falando de informação. Muito mais. Só que mesmo assim, a capacidade de memorização de um adolescente hoje é menor que a de um peixe. Estou dando dados científicos. Perseverar faz parte do plano de Deus. Acreditar contra a esperança faz parte do plano de Deus. Resistir a gente desinteressada faz parte do plano de Deus. Nós precisamos ser mais relembrados do que informados. A intenção da igreja não é só ficar te dando informação nova, mas te lembrar que muita coisa que Deus já te disse continua sendo poderoso e válido e precisa ser praticado. Não adianta aprender coisas novas se eu ainda não comecei a praticar aquilo que eu já aprendi. Você foi planejado para agradar a Deus. Diga comigo, eu fui planejado para agradar a Deus. É um princípio tão básico, irmãos, tão básico, tão simples, que Apocalipse 4:11 diz algo poderoso: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criastes todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Uma palavra que se aplica aqui é beneplácito. Consegue dizer isso? Beneplácito significa vontade suprema, vontade absoluta. Tudo que existe só existe porque Ele criou, segundo a vontade dEle. Mateus 22:37 diz o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Quantos amam o Senhor aí? Ele diz de todo o coração. Isso está ligado a emoções? Sim. Algumas pessoas, por terem tantos bloqueios emocionais, elas não conseguem amar mais ninguém, porque foram traídas, elas acham que todo mundo vai traí-las. E Jesus está dizendo: cure as suas emoções, equilibre as suas emoções, e entenda que amar a Deus com as emoções também faz parte do processo, ou melhor, do propósito. De toda a sua alma, olha que lindo isso, e de toda a sua mente. Coração, alma e mente estão interligados, porque coração é um músculo, ele não sente, ele sente, mas ele não pensa. Mente está ligada a raciocínio, porque Deus espera que você o ame de coração. Diga comigo, intencionalidade. É intencional, eu me proponho a amar a Deus. Esse dia um pastor conversou comigo, e ele disse assim: cara, eu estou para divorciar da minha esposa, e o que ela fez foi errado, mas eu disse para ele assim: você teria coragem de abrir mão do seu divórcio só para agradar a Deus? Ele começou a chorar, falou: você me quebrou. Não para dar razão para ninguém, mas você abriria a mão do seu divórcio só para agradar Jesus? E mudou de ideia. Viu como é poderoso agradar a Deus? Quando você se move assim: eu fui planejado para agradar a Deus, ou seja, intencional, eu me proponho a amar a Deus. Eu digo para mim mesmo: Brian, aprenda a amar a Deus, ame o que Deus ame, odeie o que Deus odeia, rejeite o que Deus rejeita, abraça o que Deus abraça. Toda a sua alma, você também sente
é um amor recíproco. Você não apenas dá, você também recebe. O amor de Deus, ele é algo que você pode sentir, e de toda a sua mente, ou seja, raciocínio. Eu sei o que eu estou fazendo, eu não estou num estado de demência. Apesar de que alguns filósofos classificaram amor como estado de demência, não é. Amor é intencional, ele escolheu nos amar. Agora, esse é o primeiro e o maior mandamento: amem a Deus. Sabe qual é o grande problema das pessoas? Essa dificuldade de desenvolver amor por Deus. Entenda, você não foi planejado para orar e ter todos os seus desejos atendidos. Você não foi planejado para mandar em Deus. Você não foi planejado para quando a sua vontade não for feita, você chuta o balde. Nós somos planejados para agradar a Deus. Essa igreja só existe para agradar a Deus. As Escrituras nos ensinam sobre adoração. Isso é extremamente importante. Romanos 11:36 diz: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para... Você percebe que durante esses 40 dias de propósito, nós estamos sendo redirecionados para o nosso Criador? Porque às vezes nós somos direcionados para a nossa vontade, às vezes nós somos direcionados para o nosso desespero, mas Deus está nos direcionando para Ele. A Ele seja toda a glória para sempre. Amém. Efésios 1:11. Conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, beneplácito, vontade absoluta, vontade suprema. Isso tudo não é para termos um status, não, é porque se pessoas vão para o inferno, o nosso coração deveria se entristecer. O objetivo fundamental de todo o universo é demonstrar a glória de Deus. Você foi criado por Deus e para Deus. Até que você entenda isso, a vida não terá sentido. Muitas pessoas ficam buscando sentido de tudo, sentido da vida. Você não está errado, você tem que buscar mesmo. Eu preguei sobre isso domingo. Agora, entenda, irmãos, se você não se convencer, não entender que você foi criado por Deus e para Deus, você vai ficar perdido. Casamento não faz sentido sem Deus, igreja não faz sentido sem Deus, nada faz sentido sem Deus. O meu esforço aqui não é para pregar o sermão que eu escrevi, não. O meu esforço aqui é para que você entenda para que você está nessa terra. Eu fui criado para agradar a Deus, isso muda tudo. Não é Deus que tem que fazer parte dos seus planos, é você que precisa fazer parte dos planos de Deus. E muitas vezes nós oramos querendo encaixar Deus na nossa vontade, Deus nos nossos planos. Eu não estou dizendo que Ele não vai abençoar os seus planos, vai, a Bíblia diz que vai, mas o primordial é: Senhor, eu é que preciso fazer parte dos seus planos, não o Senhor fazer parte dos meus. Isaías 43:7, olha o que diz: tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou. É o seu Criador falando com você, é o nosso Criador falando conosco. Irmãos, nós estamos muito à toa para ficar escandalizando com a frase, nós estamos muito à toa para ficar sendo ofendido por qualquer besteira. Irmão, pregar a palavra de Deus, Paulo foi bem sincero: se fosse para agradar a todos, eu não teria me tornado um apóstolo de Cristo. Jesus não era um cara legal. Jesus não era um cara legal. Você não crucifica caras legais. Jesus era uma ameaça. Você crucifica a ameaça. Se Jesus fosse um cara legal, ele não precisaria ser crucificado, mas ele era uma ameaça para o sistema daquele tempo, na verdade até desse tempo. Se eu quisesse ser um cara legal, eu continuaria sem pregar a palavra de Deus. Hoje nós vamos começar a falar sobre alguns propósitos. Existem 5 propósitos a partir de hoje, e o primeiro deles é o propósito da adoração. Um dos propósitos da minha vida é adorar, é agradar. Não existe uma forma de você agradar a Deus sem adorá-lo. Nós fomos inflamados
pela cultura greco-romana, aquela mistura de Grécia com Roma, no que diz respeito à adoração. Porque tanto os gregos quanto os romanos nos ensinaram que a adoração, ela é veneração. Ou seja, você constrói uma imagem de acordo com o seu gosto. Você já percebeu que todo deus grego é forte? Cabeludo. Você já lembra aquele Jesus de Hollywood? Olho azul, traços finos. Isso é influência romana. Construa o seu Deus do jeito que te agrada. Mas preste atenção, Isaías deixa bem claro que não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Ele não era necessariamente uma pessoa atrativa aos olhos humanos. E se alguém falar que Jesus é feio, você repreende, porque Jesus era lindão. Ele sempre foi lindão, irmão, tem certeza. Quando a gente chegar no céu, a gente vai ver. Mas o que acontece? Se nós começamos a adorar imagens, começamos a adorar pessoas. Adoramos artistas famosos, pregadores famosos, adoramos pessoas que a gente tem dó. Ai, coitado de ciclano, ai. Aí você começa a adorar aquilo ali. Na verdade, o modelo de adoração que a Bíblia nos traz é de relacionamento baseado ou desenvolvido a partir da honra. Deus se relacionou com Adão, Deus se relacionou com Enoque, Deus se relacionou com Abraão, Deus se relacionou com Jacó, Deus se relacionou com Davi, porque adoração na Bíblia não é veneração, é relacionamento. Mas muitas pessoas querem ficar venerando a Deus para agradar a Deus e tirar algo dele, ou então por medo da grande ira de Deus. Ah, pastor, mas tem a ira de Deus para o mundo. Nós que estamos em Cristo vamos receber a glória de Deus. Você entende isso? Porque o que aguarda o mundo é a ira do Cordeiro, mas o que aguarda a igreja são as bodas do Cordeiro. E eu vou te falar uma coisa, nunca esteve tão próximo a vinda de Jesus como nesses dias. Nunca esteve tão próximo, irmãos. Paulo, inclusive, nos corrige quando fala, eles trocaram a glória do Deus único por imagem de quadrúpedes. E a Bíblia diz que a natureza, ela revela a glória de Deus. E quando você entende isso, você se torna indesculpável. Romanos 12. Por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam. Ele não está dizendo ofereça algo, ele está dizendo ofereça vocês mesmos. Se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. De que Paulo está falando? De uma vida dedicada a agradar a Deus. Se aquilo que eu estou assistindo não agrada a Deus, eu não posso assistir. Se aquilo que eu estou falando não agrada a Deus, eu não posso falar. Se aquilo que eu estou ouvindo não agrada a Deus, eu não posso ouvir. Um grande pregador disse, se as coisas que você lê não te fazem orar, você está lendo as coisas erradas. Porque orar não é um peso, orar não é uma obrigação, orar é um prazer. Ah, Brian, mas para mim não é. É porque você ainda está na fase da veneração, você está venerando Deus. Então quando você precisa, você ora. Quando o calo aperta, você ora. Quando a conta chega, você ora. Mas você não consegue simplesmente estender a mão e falar, Pai, obrigado porque esse vento soprou. Pai, obrigado porque apesar dos momentos difíceis, o Senhor vai moldar o meu caráter. Obrigado porque apesar dos desafios, o Senhor vai nos levantar. Porque você foi planejado para agradar a Deus. Irmãos, quantos aqui são pais, deixa eu ver, ou mães, tem filhos? Olha aí, tem muita gente. Você já sabe quando seu filho olha para você? Às vezes eu olho para o meu filho, hoje mesmo de manhã, eu falei, não tem uma expressão melhor de Jesus do que esse cara. E ele corria e eu me escondia, porque ele já acorda assim. E eu fico olhando para ele, eu não me canso de olhar para ele. Às vezes eu fico olhando para ele no berço assim, fico olhando, e eu não me canso. Eu vou pregar fora, eu fico com saudade. Se eu sou assim, se nós somos assim, você é assim, imagina Deus quando olha para você.
Sabe, eu acho lindo quando Jesus é batizado. E quando ele sai das águas, foi um negócio tão bonito, tão bonito. Eu até me lembro, quando meu pai ia me buscar na escola, eu ficava morrendo de vergonha. Porque meu pai tinha mania de me pegar e ficar me beijando. E eu assim, gente, os meninos estão vendo isso. E ele me beijava, e ele me beijava. E às vezes as meninas vinham também, eu não gostava. E ele me beijava assim, todo assim. E beijava no olho, pegava na boca, no nariz, saía só beijando. Quando Jesus é batizado, Deus não aguenta ficar no trono. Ele rasga o céu e fala: esse aí é meu filho amado e tem me dado muito prazer. Deus fica doido quando ele vê Jesus. Porque através de Jesus ele via cada um de nós. Porque Jesus veio como unigênito, não é isso? Filho único. Mas voltou como primogênito, o primeiro de muitos. E algo lindo acontece ali. Porque nós estamos falando de propósito. E propósito fala sobre identidade. Quando as pessoas abandonavam Jesus, Jesus não entrava em crise. Ai, será que eles não estão gostando de mim? Quando os fariseus e a oposição vinha ferrenha contra Jesus, ele não entrava em desespero. Ai, será que eu não agradei alguém? Não, ele falava: eu sei quem eu sou um filho amado. Quando Satanás dizia: se tu és filho de Deus, Satanás, você chegou atrasado, eu sou um filho amado, ele já disse. E o que Deus quer que você saiba é: você já é um filho amado, através de Jesus na cruz. Ah, mas Deus nunca disse isso para nós. Não, Ele enviou seu Filho para morrer por nós. Foi maior e melhor do que Ele disse para Jesus. É uma consciência primária. Mas se todos os dias você não acordar e colocar na cabeça: eu sou um filho amado de Deus, eu não sou órfão, eu tenho paternidade, eu não estou sozinho nesse mundo, eu sou um filho amado de Deus, o seu dia muda. E muda mesmo. Deus não criou o homem para salvá-lo. Não tinha necessidade disso. Deus criou o homem então para quê? Para se relacionar com ele. Mas quando veio o pecado, então houve a necessidade da salvação. Deus então mandou seu filho Jesus para que ele pudesse se relacionar com você eternamente. Pastor, o que Deus quer de mim? Você. É difícil entender isso? Que Deus só quer mais tempo com você? É difícil entender que Deus só quer o seu amor também por Ele? É difícil entender que Jesus quer que você acorde e fale: Jesus, eu te amo. Mas isso é muito pouco. Mas quem é apaixonado agrada com pouco, irmão. Você foi planejado para adorar a Deus. Eu fui planejado para adorar a Deus. E a única forma de adorar a Deus é agradando a Deus. Número 1, para agradar a Deus eu preciso ter uma vida de temor a Deus. Salmo 24, 3 ao 5. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Quem não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. É um dos versículos mais incríveis da Bíblia. Porque a Bíblia está dizendo: existe um grupo seleto de pessoas que vai se relacionar com Deus e vê-lo face a face. Quem são essas pessoas que têm mãos? Mãos fala sobre ação, mãos limpas. E coração fala sobre intenção, coração puro. Não reconhece outros deuses. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Entende por que a nossa vida é incompleta? Entende porque às vezes nós achamos a vida injusta? Porque nós não temos mãos limpas e coração puro e queremos que Ele se manifeste com justiça. Gálatas, capítulo 5, 19. Olha o que Paulo diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, distensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ele diz: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não, pastor, mas eu fui salvo uma vez, eu estou salvo para sempre. Nada pode me separar do amor de Deus, exceto as obras da carne. A salvação é a obra da cruz. Dê glória a Deus por isso.
A salvação é a obra do Cordeiro, mas as obras da carne, elas nos impedem de herdar o reino de Deus. Por isso eu tenho sempre um pé atrás com pessoas que seguem uma doutrina parecida, de que nada me manda para o inferno, de que nada me leva para o inferno. Eu me preocupo com isso, porque Satanás, a arma mais poderosa que o diabo usa para desviar as pessoas é a palavra. A arma mais poderosa que Satanás usa para desviar as pessoas é a palavra. Entenda, irmãos, os nossos olhos precisam se abrir. Já estamos nos últimos dias. Já estamos nos últimos dias. Hebreus 12:14. Vamos ler todos juntos? Sem santidade ninguém verá o Senhor. E talvez você está precisando ver Deus nessa fornalha. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. E eles diziam o seguinte: ainda que o nosso Deus não nos salve, nós não vamos nos prostrar a outro Deus. Quando eles foram jogados na fornalha, quem apareceu? O quarto homem. Eles viram o Senhor ou não? Claro que viram. Irmãos, a santidade, ela não é um peso, ela não é um cargo, ela é um exercício contínuo, diário, ela é uma decisão diária. Deus, eu até quero pecar, mas eu decidi que eu vou orar para o Teu Espírito Santo me fortalecer. É uma decisão diária. Irmãos, pureza é uma questão de escolha e decisão pessoal. Grava isso, pureza é uma questão de escolha e decisão pessoal. Lembra de Davi e Saul? Todo mundo sabe que Davi pecou muito mais que Saul, mas Davi nunca voltou a cometer o mesmo erro. Seja sincero. Davi, eu vou estragar a imagem de Davi para você. Um homem, um cantor, qualquer coisa, que trai a sua esposa com a esposa de outro cara, ainda manda matar esse cara. Qual credibilidade esse cara tem? Preste atenção que Deus virou para esse mesmo cara, chamado Davi, e disse: você é um homem segundo o meu coração. Peraí, pastor, Deus aprovou o que ele fez? Não. Mas entenda a profundidade da graça. Deus não aprovou o que Davi fez, mas recebeu seu arrependimento. Deus não aprova o nosso pecado, mas está disponível para receber a oferta de arrependimento que nós temos que dar para Ele. Todos os dias, irmãos, ore, peça a Deus perdão pelos seus pecados. Todos os dias fala: Senhor, me ajude a não pecar. Senhor, tem misericórdia de mim. É nessa honestidade mesmo. Senão, irmão, não tem ninguém aqui, a começar de mim, que está imune do pecado, que está imune do orgulho, que está imune da avareza, que está imune da prostituição. A começar de mim. Só não caímos porque a mão do Senhor não deixou. Só por isso. E se caímos, não continuamos caídos porque a mão do Senhor nos levantou. Não se trata de perfeição, se trata de decisão. Não se trata de perfeição, se trata de decisão. 2 Timóteo 2:21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Quem se purificar será usado para fins especiais. Pastor, por que não teve um romper na minha vida? Entendeu? Deus usa quem quer, da forma que Ele quer. Ele levanta, Ele abate, Ele exalta e nem precisa da sua opinião. Mas eu sonho com o romper de Deus na sua vida, que naquilo que Deus te levantou, pessoas venham te reconhecer, venham te procurar, mas para isso, quem se purificar, será usado para fins especiais. Irmãos, eu tenho orado por um novo auditório, eu tenho orado, é muito caro, eu sei, por isso que eu estou orando, se fosse barato eu não precisava orar. Eu tenho orado por um avivamento, eu tenho orado por uma multidão. Mas tem um monte de cadeira vazia, não importa. Eu creio na promessa e aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Lembra do que eu te falei sobre identidade? Não importa o que estão dizendo de mim por aí, Ele já disse: eu sou filho amado, Ele tem muito prazer. Tire a amargura, os vícios, a raiva, a vingança. Você vai enfrentar dificuldades. Algumas orações vão demorar para ser respondidas. Algumas pessoas vão simplesmente ignorar. Grava o que Deus disse a seu respeito.
Grava as promessas que tem sobre você. Grava o que Deus está falando para você. Firma nisso, confia nisso. E se alguém te abandonar, continua confiando no Senhor. Se alguém falar mal de você, continua confiando no Senhor. Pessoas más vão extrair maldade. Pessoas amargas vão extrair amargura. Mas pessoas bondosas vão extrair bondade. Pessoas santas vão extrair santidade. Pessoas ungidas vão extrair unção. Sabe, irmão, para com essa vida de conto de fada, de Barbie, de pastor de televisão. Todo mundo passa aperto, todo mundo passa desafio. Sabe por que eu estou trazendo essa situação para você? Porque eu não teria condição de estar pregando, mas para provar para Deus e para o mundo que sempre foi o Espírito Santo. Sempre foi. Sempre foi. Eu achava que orar e não ter resposta era ruim. Ruim é você orar para 7 pessoas, as 7 ser curada e sua mãe não. É isso que trava a sua cabeça. Mas Deus já me deu uma promessa, e é por isso que ela está recuperando, por isso que ela só melhora, porque todas as palavras de Deus se cumprem. Quem entendeu isso? Entendeu? Para que viver revoltado, gente? Para que viver amargurado? Eu fui planejado para agradar a Deus. Eu fui planejado para deixar Jesus feliz. Gálatas 2:20. Gente, um cara desse merecia o Oscar. Olha o que Paulo escreveu para a igreja dele. Eu fui crucificado com Cristo. Ele está dizendo, não é mais Cristo que faz parte dos meus planos, agora sou eu quem faço parte dos planos de Cristo. Eu parei de orar, Deus, não faz mais parte dos planos dessa igreja não, faz essa igreja fazer parte dos seus planos, porque se o Senhor quiser nos expandir para as nações, vai acontecer, sendo da nossa vontade ou não, porque às vezes a nossa vontade é muito egoísta, eu só quero crescer, a gente só quer conforto. Deus não tem compromisso com o seu conforto, Deus tem compromisso com o seu crescimento. Por isso que se precisar te desagradar, Deus vai te desagradar, para te ver crescer. Quando Paulo diz, fui crucificado com Cristo, ele está dizendo, eu coloquei na cruz tudo que me separava da vontade do Pai. Você quer uma verdade para a sua vida, irmãos? Entenda isso com temor. Decida colocar na cruz hoje tudo aquilo que pode te colocar no inferno amanhã. Decida colocar na cruz hoje tudo aquilo que pode te colocar no inferno amanhã. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. A vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, porque Ele me amou e se entregou por mim. Jesus precisa ser definitivamente o alvo da sua vida. Eu não estou afim de ir no culto, vem sem estar afim mesmo. Por quê? Por causa de Jesus. Eu não estou com vontade de orar, ora sem vontade mesmo, por causa de Jesus. Eu não estou afim de ir na igreja, vem sem vontade, mas por causa de Jesus. Crucifica aquilo que está querendo te crucificar. Número 2, para você agradar a Deus, você precisa buscar sua consagração pessoal. Porque pessoas que temem a Deus, elas não têm medo de Deus, elas reconhecem quem Ele é e aquilo que Ele pode fazer. Mas pessoas que temem a Deus, elas também buscam a sua consagração pessoal. Lembra da parábola das 10 virgens? Quem lembra? Umas tinham azeite, a outras não. Entenda o mistério disso aqui. Eram quantas prudentes? E quantas loucas? As prudentes tinham azeite? Sim, por isso elas eram prudentes. E as loucas? Não, levaram o resto. Só que quando deu meia-noite, o noivo chegou, porque ele vai chegar. Grava isso. O que elas fizeram? Nos dê um pouco do seu azeite. Lembra disso? Elas poderiam pegar e dar, não é isso? Mas é um sentido espiritual. Você não pode dar para mim a vida com Deus que você construiu. Por isso elas falaram, vai comprar, dá o seu jeito, paga um preço, porque eu não posso dar a minha vida de oração para você. Agora, ele não pode transferir a colheita dele para mim, não dá. É isso que aquelas virgens loucas não entenderam, que azeite você não dá, azeite você busca. Azeite você busca. 2 Coríntios 7:1. Amados,
visto que temos essas promessas, quantos têm promessa de glória a Deus? Quantos acreditam nessa promessa e dão glória a Deus mais forte? Vão se cumprir, amém? Levante a sua mão, levante a sua mão. Diga, eu creio no Deus de promessas. Diga, eu tenho um pacto, uma aliança com meu Deus. Através do sangue de Jesus na cruz, eu fui abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Pela fé, sou filho de Abraão. Diga, e em vida. Diga, em vida, eu reinarei em vida. A palavra diz que eu vou reinar em vida. Diga, eu declaro pela fé que todas as promessas de Deus sobre a minha vida vão se cumprir em nome de Jesus. Paulo está te fazendo lembrar isso. Temos essas promessas. Já que você tem promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Opa, tem coisa que só contamina o seu corpo, mas tem coisa que contamina o espírito. Aperfeiçoando a santidade. Viu que a santidade não é um benefício? É um exercício. Aperfeiçoando. Lembra o que Pedro diz? Desenvolva a vossa salvação, porque a salvação não é só um troféu. Glória a Deus, Jesus conquistou, mas ela precisa ser desenvolvida no sentido de discernimento, porque Jesus já conquistou, pagou tudo. Você não tem que pagar, não tem nada a ser feito, mas você precisa desenvolver o seu espírito, como Pedro nos aconselha. Desenvolvam a vossa salvação. Ele está falando da mentalidade de uma pessoa salva, e Paulo está falando, aperfeiçoando a santidade, aonde? No temor de Deus. Se vai desagradar a Deus, eu não quero saber. Abraão, mas vão falar de mim, vão mesmo. Temor não é medo de Deus, mas consciência de quem Ele é e daquilo que Ele pode fazer. Mas o que o Espírito Santo quer falar comigo hoje? 1 Timóteo 1,19, isso é do Espírito Santo para você. Mantendo a fé e a boa consciência. Olha que interessante. Fé é aquilo que te fará ver aquilo que não existe. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai, quando o Senhor disse para Adão, ele pôde ver o que não podia. Quando o Senhor falou para Abraão, ele também pôde ver o que não podia ver. Aquilo que hoje é impossível, seja uma cura, uma porta aberta, uma provisão, uma palavra do céu, uma unção, aquilo que ainda está escondido. Em Jeremias o Senhor diz, clama a mim, e eu vou mostrar a vocês coisas que estão escondidas. A partir de agora, Deus te dará visão de oportunidades, de estratégias, de crescimento. Deus te dará visão de fé, para que você veja o sobrenatural e para que você mantenha a fé em Jesus. Amém. Você vai ver. E Paulo escrevendo a Timóteo diz, mantendo a fé e a boa consciência. Sabe a boa consciência? A consciência saudável. O travesseiro mais macio que tem é o da consciência saudável. A Bíblia diz que Jacó colocou uma pedra como travesseiro. Você já imaginou a torcicolo que ele acordou no outro dia? Uma pedra de travesseiro. É por isso que tem pessoas que já... Isso é espiritual. Muitos aqui já estão acordando cansados. É porque você deveria vencer as batalhas aqui, mas sempre prorroga, e Satanás não para, e você já acorda cansado. Aquele emprego, nossa, a mesma rotina, aquele ônibus, aquele caminho. Em nome de Jesus, Deus quer gerar em nós boa consciência, consciência saudável. Sabe, a vida não é perfeita, a vida tem altos e baixos, mas entenda, a promessa de Deus é que pela fé nós alcançaríamos o impossível. Não deixe isso morrer não, irmão. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram. Você pode rejeitar o que eu estou pregando aqui, e por isso naufragaram na fé. O cara fulano, era ungido, hein? Sei não. E o outro? Sei também não. Uma pessoa com a consciência tranquila, ela não tem problema em dar satisfação. Tem? Seja honesto, irmão. Uma pessoa com consciência tranquila não tem problema em avisar. Uma pessoa com a consciência tranquila, ela não tem problema em abrir a boca. O problema é quando a consciência pesa. Ó, ninguém me viu, ninguém me vê.
sumir. Salmo 51, verso 10, é a nossa oração. Vamos ler? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Olha que oração linda. Não um espírito abalável ou instável, mas um espírito estável. Essa oração de Davi é rica, porque ela diz: eu preciso de um coração puro. Todo mundo precisa de um coração puro. Mas ele também renova um espírito estável. Não aquele espírito de que hoje eu quero, amanhã eu não quero. Um dia eu venço um exército, outro dia eu não venço nem uma barata. Não, irmão, um espírito estável. Sabe, tem gente que é alto e baixo toda vez, eternamente. Meu Jesus, esse mundo pós-pandemia, que já está começando, não vai respeitar pessoas desequilibradas emocionalmente. Vou repetir, esse mundo não vai respeitar pessoas que não sabem lidar com emoções. Eu estou falando com as suas emoções e também com as emoções dos outros. Aprenda a lidar com suas emoções, mas aprenda também a lidar com as emoções dos outros. O pecado cansa, o arrependimento alivia e cura. Amém? Terceiro, uma pessoa que quer agradar a Deus, ela anda em disponibilidade para com Deus. Disposição. Deus quer ouvir, mas estou aqui, eu posso do que eu não posso. Não conta comigo. Hoje não. Sabe, Deus é o cara que mais ouve, eu não posso, hoje não dá. Entenda, às vezes nós pensamos que as pessoas na Bíblia, elas tinham algo especial. Oh, mas Moisés também foi Moisés porque ele tinha algo especial. Tinha nada, irmão. O livro de Tiago deixa bem claro, era um pecador igual a gente mesmo, sujeito às mesmas paixões. Ah não, mas Elias cessou cair do céu, ele tinha algo especial, não tinha não. Ou você acha que Moisés ficou treinando a abrir o mar e um dia abriu? Não, eles tinham disposição. Se não fosse a disponibilidade de Samuel, ele nunca seria um profeta para a nação. Se não fosse a disponibilidade de Moisés, ele nunca seria um libertador para Israel. Se não fosse a disponibilidade de Abraão, ele nunca seria o pai de nações. Quando Deus chamou Samuel, ele disse: eis-me aqui. Quando Deus chamou Moisés, ele disse: estou aqui. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: eis-me aqui. Eles não tinham nada de especial, eles só tinham disposição. Só tinham disposição. Por último, se você quer agradar a Deus, precisa aceitar o seu comissionamento pessoal. Vá. Vá para onde, pastor? Vá. Faça o que Deus te chamou para fazer. Nem todo mundo Deus chamou para pregar, irmão. O lugar mais valorizado da igreja não é o altar, para com isso. Nem todo mundo Deus chamou para cantar, nem todo mundo Deus chamou para aconselhar, mas para alguma coisa Deus te chamou. Deus te chamou para fazer algo que ninguém mais no universo pode fazer. Isso é impressionante. Atos 13:36 diz o seguinte: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. O que me chama a atenção é que, tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, cada geração tem a sua chance. Essa é a nossa. Muitas pessoas, e eu dou glória a Deus por isso, meu coração se enche de gratidão, mas tiveram vários domingos nessa igreja para pregar. Agora é minha vez, agora é a nossa vez. Ah, mas hoje as coisas estão mais difíceis. Não quero saber. Eu vou servir o propósito de Deus em minha geração até o dia que eu morrer. Não até o dia que eu me cansar, não até o dia que eu me chatear. Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração.